Estamos de volta com o TV Escola. Hoje a nossa discussão é sobre a função do gestor. Professora Maria Beatriz, então, qual seria, na sua opinião, o papel do gestor? Bem, antes de pensar no papel do gestor, eu sempre gosto de pensar o que significa gestor. Essa palavra que é uma palavra de moda agora, né? Nós tradicionalmente falávamos o diretor de escola, em alguns sistemas estaduais ou municipais se fala o coordenador da escola, mas em geral o diretor é a palavra tradicional. Desde alguns anos a gente vem usando esta palavra gestor, que pode ter vários significados. E eu gosto de pensar da raiz dessa expressão gestor. Vem de gestio, né? Gestio é a mesma raiz latina de gesto, que nos leva a pensar em ação, né? E é a mesma raiz também de uma outra palavra muito importante quando a gente pensa na direção de escola, na função do gestor da escola, que é a de gestação, de nutrir, de ajudar alguém a se desenvolver. Então eu sempre acho que, como nós precisamos de imagens e de ideias inspiradoras, que a gente pode pensar, né, no papel do gestor, aquela pessoa que na escola, e não é só ela, mas ela é uma pessoa fundamentalmente responsável e comprometida com a gestação, a nutrição de todo o processo de aprendizagem. E de aprendizagem entendida assim, a tarefa da escola é a formação do cidadão. Formação no sentido maior, cidadão no sentido maior. Então o gestor é aquela pessoa que faz gestos, né, que conduz a ação, que alimenta o trabalho de todos numa organização complexa que é a escola para a formação dos jovens cidadãos. Professor Rogério, concorda? Eu concordo, evidentemente, com as observações da professora Maria Beatriz. Mas eu confesso a minha preferência pessoal e o meu entendimento de que o diretor da escola tem a função dirigente. Ele é o dirigente. A escola trabalha em função de um projeto, que é uma intencionalidade, que é uma proposta política, que é uma proposta filosófica. Então o trabalho número 1 do diretor, junto com a sua equipe, evidentemente, é ver se a escola, se a organização, caminha na direção do projeto. Evidentemente, para que isso aconteça, essa direção, ele vai ser o líder, e é muito interessante como ele está sempre presente, mas esse é o papel, ao meu ver, evidencia muito o papel do diretor ou da diretora, do dirigente. Uma escola, como qualquer organização, é um espaço humano de convivência. Então, a questão relacional, ela é muitíssimo forte. É ele com os estudantes, é ele com os administrativos, é ele com os professores, é ele com as mães. Ele é o elemento catalisador do processo. E, finalmente, eu diria, ele é também o gestor. Aquele que acompanha o dia a dia, e implementa, e estimula e tal. Que vê as contas da contabilidade, que confere o dinheiro no banco, que dá o sim, que apoia e que estimula. Mas sem reduzir a essa função de gerência, que também é importante e ineliminável. Porque seria uma das funções. É uma, e ele aqui não pode ficar sem essa função. Quem assina os cheques? Quem dá as ordens? Rogério, agora uma coisa importante também, eu acho, de nós comentarmos, que hoje cada vez mais nós tendemos a não dizer assim, ó, o gestor da escola. Nós falamos na gestão da escola como uma coisa que se faz também coletivamente. Claro que, embora todas as instituições, principalmente, né, sendo uma instituição pública, mas mesmo as escolas privadas, né, nós precisamos ter uma pessoa que seja responsável, é a assinatura de alguém num certificado, num atestado, numa conta bancária. Quer dizer, nós temos que ter o cidadão profissional, funcionário público, professor que está diretor, né, que é diretor da escola responsável. Mas o que eu queria chamar a atenção, né, é que a gente não deve, assim, quando fala do diretor da escola, na maior parte dos bons casos hoje de escolas
que tem uma boa gestão, né, que tem um bom projeto político-pedagógico, que se preocupam com a aprendizagem e formação, isso aí é uma tarefa de todos na escola. E nós hoje dizemos que ter uma formação para a gestão escolar tem que ser alguma coisa que faça parte da formação de todos os professores, de todos os profissionais da escola, inclusive os outros profissionais, além dos professores que trabalham na escola. Você pode ter uma visão compartimentada, não é? Ou a pessoa, quer dizer, ele é um líder, senão ele não será eleito diretor. Né? Professor Francisco, o senhor que está com a mão na massa, como é que o senhor sente a função? Como é que o senhor vive a função de gestor? Na verdade, a função de gestor ela é muito profunda, porque você convive com os dois lados, com as duas opiniões aqui. Né? Eu diria até que nós, como gestores, como diretores, nós temos que nortear a escola, como o senhor falou, e também essa questão da gestão hoje, nós até dizemos que nós temos um grupo gestor na escola. Agora, o papel do gestor, do diretor dessa escola, dessa pessoa que precisa, entre aspas, que não é o nosso caso, em assinar cheques, né? Ele é fundamental e é um espelho para o resto da sua equipe. Porque a escola, ela depende desse espelho, dessa pessoa fundamental, que não é dizer faça o que eu mando e não o que eu faço. Não, é faça o que eu mando, o que eu faço, o que nós discutimos e o que nós precisamos fazer para que a escola tenha um resultado positivo. Então, eu como diretor, gestor, tento nortear a minha equipe, dividindo todas as responsabilidades, os fracassos e o sucesso. Para que a escola ela consiga alcançar, na verdade, um objetivo que foi traçado no projeto político-pedagógico. Pois é, Francisco, e eu acho tão importante isso que tu dizes, e que a gente lembre assim, que a gente usou essa figura agora de dizer que ele assina cheques, tudo bem, isso é uma função. Eu prefiro lembrar nesta hora também, e claro, as imagens vão nos ocorrendo, né? Não vai uma crítica no que tu dissesse, mas no sentido de encontrar também outras coisas muito importantes. Quer dizer, por exemplo, a avaliação da aprendizagem dos alunos. Né? Qual é o papel de um diretor de escolas nisso? Isso é só responsabilidade do professor, cada um lá avaliando na sua disciplina, na escola de ensino médio, ou cabe um papel para o diretor, por exemplo, no acompanhamento da avaliação que o conjunto dos professores vai fazer para os alunos, porque, no fundo, em vez de assinar cheques, eu prefiro pensar que ele é o que vai assinar o certificado, o diploma, pelo qual a escola vai estar atestando à sociedade, à família, de que aquele jovem cidadão tem condições de concluir o ensino médio, né? O senhor participa da avaliação dos seus alunos, por exemplo, de alguma forma? Nós temos, esse acompanhamento, ele é bimestral, deve ser feito por todo gestor, todo diretor, né? Através dos gráficos. Então você observa, passo a passo, turma a turma, a evolução desses alunos. Se isso está tendo um aproveitamento real, ou se as coisas não estão andando como planejado, né, através do trabalho coletivo. Eu estava vendo no vídeo, né, o diretor HTPC, né, lá em São Paulo. Eles usam essa sigla, que quer dizer aquelas horas de trabalho, não na sala de aula, mas de trabalho coletivo. Nós o fazemos nos trabalhos coletivos pedagógicos, que acontecem aos sábados. A cada 30 dias. Vocês fazem aos sábados? Nós fazemos aos sábados. E então, não há alunos na escola nessas horas? Neste momento é um momento de professores, coordenadores e a direção da escola. Para que a gente tenha uma condição de avaliar o resultado mensal, né, dos projetos em andamento, das avaliações, como elas estão sendo dadas, como isso vem acontecendo, se é o que foi proposto no projeto político-pedagógico. Para que a gente tenha uma visão real. E aí sim, o gestor, diretor,
diria, até em questão a respeito da sua opinião. O diretor de escola, ele tem que estar, sim, se preocupando exatamente com o que foi proposto, que é ter uma avaliação final com aproveitamento real, né, e não fictícia.